Seja muito bem-vindo ao canal Agro é Nosso Chão, o lugar onde plantamos semente de conhecimento. Meu nome é Márcio Adames, sou engenheiro agrônomo e hoje vou apresentar para vocês o episódio 2, onde o título do episódio é Agrotóxicos ou Defensivos Agrícolas? Então, já de largada, já vou falar para vocês o seguinte, é defensivo agrícola, certo? Agrotóxico foi um termo inventado, não sei por quem, né? Mas isso lá pela década de 50 e 60, mas não é um termo muito legal para usar. Vocês vão entender por que ao longo desse vídeo, tá bom? Então, vou rodar a vinheta agora e a gente já vai começar. Antes de começarmos, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar ele, tá bom? E ativar o sininho também, que daí você recebe as notificações quando a gente lança vídeos novos, tá ok? Então, eu gosto sempre de começar por um contexto histórico, né? Porque se a gente não conhece o passado, não tem como a gente entender o que a gente vive hoje e nem o que a gente vai conseguir projetar para o futuro, né? Então, o primeiro defensivo agrícola que foi utilizado foi datado mais ou menos 4.000 anos atrás, ou seja, 2.000 anos antes de Cristo, na região da Mesopotâmia. O primeiro produto a ser utilizado como defensivo agrícola foi o enxofre. Ele era usado na forma de pó ou misturado com água e alguma espécie de pulverização que era passado nas plantas, principalmente nas plantas de cereais, para tratar doenças fúngicas. Então, o enxofre ele tem essa ação fungicida. O primeiro produto químico sintético amplamente utilizado na agricultura foi o dieldrin. Ele foi formulado no final da década de 40 e ele é um inseticida organoclorado e foi muito utilizado no pós-guerra. Então, como ele é um inseticida, ele foi utilizado para controlar pragas, tá? Mas ele é um inseticida de amplo espectro de ação. Isso eu vou explicar em outro episódio, vai ser só sobre inseticidas. Então, hoje eu vou me falar numa parte geral sobre todos os produtos químicos que a gente tem na agricultura hoje em dia. Mais ou menos nessa época também foi desenvolvido o DDT. Aqui no Brasil ele chegou na marca comercial de DTFON. Acho que quem é um pouco mais antigo deve lembrar, né? Ele era muito utilizado dentro de casa e ele vinha naqueles aplicadores com aquelas bombinhas que se fazia assim, né? E se aplicava dentro de casa. Ele matava todos os insetos possíveis, né? Não sobrava nenhum, não tinha mosca, barata, tudo. Ele foi muito importante no Brasil para controle de doenças como a malária e a febre amarela. São doenças causadas por mosquitos, né? Então ele era e como ele é um inseticida de amplo espectro também, então ele matava muitos mosquitos. Então, como a gente vive num país tropical que normalmente tem essas doenças, né? Essas doenças foram praticamente erradicadas na década de 50 e 60. Mas como ele é um produto muito tóxico, mas tóxico mesmo, a gente aplicava em casa, aplicava nas ruas, né? Aplicava por tudo, ele deixou de ser produzido e comercializado no Brasil em 1998. Ele é altamente tóxico. Atualmente no Brasil existem registrados 4.000 produtos químicos para utilização na agricultura. Dentre esses 4.000 existe em torno de uns 800 que são produtos, como eu vou dizer assim, são bioprodutos, né? Bioinseticidas, biofungicidas. Todos esses produtos eles precisam passar por uma análise rigorosa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, o processo para se registrar um produto químico no Brasil é um processo longo
e com muitos meandros, né? Como quase tudo na política se tem, mas também precisa disso, porque senão poderia se registrar qualquer coisa, né? Um dos problemas que a gente tem nesses tipos de registros é que você tem que fazer algumas pesquisas, né, aonde você vai querer utilizar ele. Então você vai registrar um produto para soja. Então você vai ter que testar em soja, mas só que ele funciona em outras culturas. Então, legalmente ele não pode ser usado em outras culturas. Se é um inseticida registrado para soja, legalmente ele poderia ser usado só para soja, mas só que ele serve para outras culturas também. Mas isso é uma questão burocrática, certo? Por quê? Porque as empresas, quando vão registrar, às vezes tem uma cultura que não é comercialmente viável, né? Uma cultura pequena, que ela é basicamente local, né? Ela não é produzida no Brasil inteiro e nem em larga escala, é local. Então, a indústria química que produz esse defensivo não tem interesse econômico em gastar milhões para se registrar naquela cultura pequena, então ele registra só na cultura grande. Os defensivos agrícolas são divididos em 3 grandes grupos: inseticidas, fungicidas e herbicidas. Existem alguns outros, como acaricidas, alguns produtos para controlar bactérias, mas que são menor. Os 3 grandes grupos são esses, certo? Então, vamos lá. Inseticidas. Os inseticidas, eles são para controlar insetos, né? Insetos praga que atacam as lavouras, tá? Então, eu vou deixar alguns deles aqui na tela, né, para vocês darem uma olhada. Quem já é da agricultura, então já tem alguma familiaridade com esses nomes, tá? Eu não vou me aprofundar muito em nem inseticida, nem herbicida e nem em fungicida, porque vai ter um episódio específico para cada grupo, tá? Eu só vou apresentar para vocês então mais ou menos algumas curiosidades e como a gente trabalha com eles. Então eles estão aí, eles são bastante utilizados, quase toda cultura tem alguma praga chave que a gente chama, que é a cultura, que é a praga que ataca especificamente aquele tipo de cultura. Então, tem algumas pragas que atacam diversas culturas, então, mas o inseticida, eles são divididos por modo de ação e por princípio ativo. Então, esses nomes que estão aqui são os princípios ativos principais. Aqui também eu quero fazer um parêntese, que ali, entre esses que eu listei aqui na tela, você vê ali que tem um grupo chamado piretroides. Esse grupo de piretroides, dentro desse grupo tem o inseticida doméstico, aquele que você pulveriza para matar o mosquito dentro de casa, tá? Então, ele é um inseticida como utilizado na agricultura, só que ele vem numa embalagem comercialmente para você usar em casa, né, numa quantidade menor, e que ele já vem diluído. Os produtos usados na agricultura, você tem que diluir eles. Eles podem vir em pó ou algum líquido ou emulsões também, tá? Então, é uma coisa meio estranha, né? Todo mundo chamar de agrotóxico, ter medo desses agrotóxicos, né? E tá utilizando em casa, com seus filhos, com seus familiares, um produto químico que é considerado por muitos perigoso, né? Mas que na minha visão não é. Um pouquinho mais para frente eu vou detalhar um pouco melhor essa toxicidade desses produtos. Fungicidas, como o nome já diz, são para atacar os fungos, né? Os fungos, eles causam, em agricultura a gente chama de doenças, né? Então, aquelas manchas que você vê nas frutas, manchas que você vê nas folhas, geralmente são doenças causadas por fungos, né? Tem aquele que ela é bem famosa, que é aquele que tem na laranja. Provavelmente você já tenha visto que a laranja fica esbranquiçada. Aquilo é um fungo, né? É o fungo chamado Penicillium, que é desse fungo também que se extrai a penicilina.
mas assim, ele não tem uma importância comercial, né? Ele não, na lavoura ele não tem essa importância, mas tem muitos fungos para muitos tipos de doença, para muitas culturas. Então muitas vezes um fungo ataca de várias culturas diferentes e a gente trata essas doenças nas plantas com aplicações preventivas de fungicidas. Herbicidas são utilizados para controle de ervas daninhas que competem junto com a planta principal, né? Que no caso a soja, cana-de-açúcar, algodão. Então às vezes tem algumas espécies que elas competem por sol, por nutrientes de solo, por água, então dificulta o crescimento da planta principal. Então a gente consegue eliminar elas. Aqui então eu vou mostrar para vocês também alguns dos principais grupos de herbicidas que a gente tem, certo? Vocês podem ver que tem aí o bem conhecido, acho que praticamente todo mundo já usou e que foi durante muito tempo, é ainda considerado um vilão, que é o glifosato. Ele é amplamente usado na agricultura e domesticamente também, nas ruas, quando prefeituras fazem as capinas químicas, né, aplicam produtos para matar o mato, né, que tem nas ruas, é utilizado o glifosato. O glifosato, ele surgiu na década de 70, tá? Quem desenvolveu ele foi a Monsanto, né, que eu acho que todo mundo conhece também pelos transgênicos, né, pela soja transgênica. Eu não vou entrar a fundo aqui também nisso, porque vai ter um episódio só sobre transgênicos também. E o glifosato, ele é vendido dentro de um pacote tecnológico, né, de sementes de soja resistentes a glifosato. Então você compra a semente e compra o herbicida, né? Então você aplica ali na sua lavoura esse pacote tecnológico. E eu não sei, assim, como eu disse, ele foi vilão, é vilão ainda, mas não tem porquê, não tem base fundamentada, não tem nenhum artigo científico dizendo que isso faz mal, que dá câncer, que dá problema pulmonar. Não tem, não existe, certo? Então tudo que você vê por aí falando mal de qualquer produto desses aqui que eu vou falar aqui no canal, não tem base científica. É tudo diz que me diz, de pessoas que não são ligadas ao ramo da agricultura. Você nunca vai ver um engenheiro agrônomo ou um produtor rural falando mal de um produto químico ou de qualquer outra prática que seja praticada dentro da agricultura. Quem fala mal são profissionais de fora, né? São médicos, são cientistas políticos, são nutricionistas, biólogos, engenheiros de não sei o que. Essas pessoas não têm o profundo conhecimento e não vivem disso, apesar que elas deveriam entender, porque todo mundo deveria entender, porque a base da nossa sociedade é a agricultura. Todo mundo precisa comer, pelo menos 3 vezes por dia. Seria o certo. E a nossa vida é em função de agricultura, de produtos agrícolas, de madeira, de algodão, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado sobre quais tipos de informações que a gente está consumindo. E também tem nos herbicidas, como eu tinha comentado no episódio anterior, o 2,4-D. 2,4-D foi utilizado na Guerra do Vietnã para desfolhar as florestas. Ele foi desenvolvido por anos 50, 60, mais ou menos, e ele é utilizado até hoje. Porque ele tem uma eficiência muito boa contra plantas de folhas largas, tá? Também não vou entrar muito em detalhe nisso agora, só estou dando uma pincelada, porque vai ter um episódio só sobre herbicidas, então podem ficar tranquilo aí que vai ser bem explicado. Apesar de eu ter falado que não são agrotóxicos e sim defensivos agrícolas, a gente tem que lembrar que são produtos químicos e tóxicos, certo? Então, assim, você não vai beber eles, passar no corpo, passar no rosto. Isso vai ser uma forma de toxicidade
muito grande, você vai parar no hospital se fizer isso. Assim como se você fizer com alvejante, que você limpa o seu banheiro, como se fizer com um produto à base de cloro, né, que você desinfeta o seu banheiro também e limpa a sua casa. Então, são produtos químicos tóxicos, certo? Então, todos eles vêm com algum tipo de aviso, né? Eles têm bula, assim como remédio, tá? Todo defensivo agrícola tem bula, todo defensivo agrícola tem que ser vendido somente sobre a prescrição de um engenheiro agrônomo, tá? E então eles não podem ser usados também indiscriminadamente, certo? Eles têm que ter um receituário agronômico para se usar esses produtos. A divisão de toxicidade desses produtos químicos é feita através de classes. Então são 4 classes. A classe 1, que é com a tarja vermelha, são os defensivos extremamente tóxicos, tá? Entre alguns exemplos aí, para quem trabalha com agricultura, já meio familiarizado com esses nomes, são os carbamatos e os organofosforados. São inseticidas. Eles são extremamente tóxicos porque a forma de ação deles no inseto, eles atacam os neurotransmissores dos insetos. Então, através de uma enzima dentro de um neurotransmissor que causa a morte do inseto. Só que a gente tem esses neurotransmissores também. Então, se você aplicar um inseticida no seu corpo, você vai sofrer a mesma coisa do que o inseto sofre, tá? Então, mas só que geralmente ninguém vai ter essa maravilhosa ideia de aplicar inseticida no corpo, né? Quando você come um alimento que foi utilizado algum inseticida, mesmo esse de classe 1, que é o de tarja vermelha, não vai ter problema para a sua saúde. Por quê? Porque ele tem uma carência, certo? Então, o produtor aplica, sei lá, tem 21 dias. Em 21 dias depois ele pode colher esse produto. Então, ele já vai chegar para você sem a toxicidade, tá? Então, você pode se alimentar tranquilamente com esse produto. Temos a classe 2, que são os de tarja amarela, que são altamente tóxicos. Também estão nessa lista aí, que estão dentro dessa classe, os carbamatos e os organofosforados. Então, novamente, são produtos tóxicos, mas principalmente para quem aplica o produto. Por isso, sempre tem a recomendação de usar todo o EPI completo, roupa, luva, máscara, bota, né? Seguir todas as recomendações que se tem. Então, porque são produtos tóxicos mesmo, mas assim, para os aplicadores, certo? E para os insetos, obviamente. Temos a classe 3 da tarja verde, os moderadamente tóxicos. Entram aqui os piretroides e a maioria dos fungicidas, certo? Piretroides, como não sei se você se lembra, é aquele inseticida que você usa dentro de casa. Então ele é moderadamente tóxico. Pode causar uma dor de cabeça, uma náusea, alguma coisa assim. Muita gente tem alergia a isso, né? Então pode usar dentro de casa? Pode, mas com cuidado, sabe? Não ficar muito dentro do ambiente, não ficar muito fechado, não aplicar em si mesmo, não aplicar nos outros. Tem que ter muito cuidado porque é um produto tóxico. E os fungicidas, então, porque eles atacam os fungos. Os fungos não têm nenhuma estrutura parecida com a nossa, né? Então, o modo de ação dos fungicidas é especificamente para fungos. Para nós, não vai fazer mal. Em momento nenhum. Mesmo lá na aplicação, pode causar algum desconforto. Mas lembrando novamente, se o aplicador estiver usando todo o EPI completo, não vai ter problema nenhum. Temos a classe 4, né, que é a tarja azul, são os pouco tóxicos. Aí dentro desse grupo tem o sulfato de cobre, a calda bordaleza, o glifosato e a maioria dos herbicidas, tá? Porque eles são para plantas, não são para animais. E nem fungos, são exclusivamente para plantas. Então a gente não tem nenhuma estrutura parecida com uma planta. Aquilo que eu falei lá no início do enxofre ter sido o primeiro defensivo
agrícola, né? Lá 4.000 anos atrás. Então ele é utilizado até hoje, né? Na cauda sulfocálcica. E também a gente tem aqui o sulfato de cobre, que ele é utilizado na cauda bordaleza. Então, para quem trabalha com uva, com tomate, com batata, é bastante utilizado. Ele não tem uma toxicidade para o ser humano, mesmo tendo cobre, né? Ele tem uma toxicidade para plantas, então tem que ter um certo cuidado em aplicar ele, porque ele é bastante utilizado no sistema de cultivo orgânico, mas também tem que ter muito cuidado porque ele é tóxico para as plantas. Apesar de o canal ainda não ter nenhum patrocínio, ainda, né, de nenhuma grande marca do setor agrícola, eu vou falar para vocês algumas marcas, né, que estão envolvidas na produção de defensivos agrícolas, tá? Para você que não é da agricultura e tem curiosidade de saber sobre isso, para você ir se familiarizando com essas marcas que a gente vai falar bastante aqui dentro, tá? Aqui no Brasil, várias empresas multinacionais dominam o mercado de defensivos agrícolas. Então, eu vou dar o exemplo de algum delas para vocês se familiarizando, porque a gente vai falar constantemente delas. Então, a gente tem a Bayer Crop Science, que ela tem a gama muito grande de todos os produtos agrícolas, certo? E soluções tecnológicas também para a agricultura. Há alguns anos atrás, a Bayer adquiriu a Monsanto e hoje também é proprietária do glifosato, certo? Que tem o nome comercial de Roundup, tá? A Bayer, vocês devem estar se perguntando, é a mesma da indústria farmacêutica. A Syngenta, que é uma empresa também norte-americana, que também tem toda uma gama de produtos, que entre os principais exemplos aí que a gente tem é o Priori Extra e o Touchdown. É uma empresa muito grande também, multinacional, então ela está bastante presente aqui no mercado nacional. Temos a Corteva AgriScience, que é a fusão da Dow AgroScience e da DuPont, são duas gigantes da indústria química que sempre tiveram também presentes no ramo de agricultura, tá? Entre os principais exemplos de produtos eu tenho o Pioneer e o Veredict, tá? Pioneer ou Veredict, né, mais aportuguesado. A FMC também temos aí como principais produtos o Talstar e o Gamit. A BASF, também uma indústria farmacêutica e agrícola, também uma gigante no mundo, aí está presente na agricultura. Um representante da BASF aí é o Orquestra e o HIT. A Adama, que é uma divisão da Syngenta, tá? Especificamente aí que a gente tem como exemplo de produtos o Acadia e o Arsenal. Temos também a Iarabras, é uma empresa nacional, né? Uma empresa brasileira que tem como carro-chefe aí de produtos o Herbadox e o Previnil. Então, agora depois dessa longa explanação sobre esses defensivos agrícolas, eu espero que você tenha essa visão também, né? De não chamar de agrotóxico, mas sim de defensivo agrícola. São produtos tóxicos? Sim, são produtos tóxicos, mas se você utilizar eles de forma errada, né? E vai ser tóxico para quem aplica o produto. Para você, consumidor do alimento, não tem toxicidade nenhuma, certo? Porque todos esses produtos, eles têm um princípio ativo. Só que esse princípio ativo, ao longo do tempo, ele vai sendo deteriorado e se transformando em outras coisas. Eu procurei bastante, dei uma pesquisada bem boa e não achei nenhum artigo científico que desse uma conclusão assim, ó, esse produto, se você comer tal alimento e ele tá contaminado com inseticida, essa pessoa vai desenvolver tal doença, vai fazer... Não tem, isso não existe. Isso que você ouve falar, ainda mais hoje em dia, na internet tem muitos assuntos, muitas pessoas especialistas falando sobre coisas que elas não entendem, né?
especialista de internet. Então, não existe. Se você sabe de algum artigo, alguma coisa, pode escrever aqui no comentário, certo? E eu queria saber também o que você acha. Você acha que é defensivo agrícola ou é agrotóxico? Também peço para você deixar aqui embaixo, aqui nos comentários, escrever qual a sua opinião, como você prefere chamar. É isso então por hoje, espero que tenha gostado. Eu vou aproveitar novamente para pedir para você se inscrever no canal Agro é Nosso Chão, deixar seu like e compartilhar esse vídeo com quem você gosta, né? Se você gostou, você compartilha com quem você gosta, e se você não gostou, compartilha com aquela pessoa que você não gosta, mas não deixe de compartilhar esse vídeo. Até o próximo vídeo, que vai ser sobre inseticidas, então eu vou falar exclusivamente sobre inseticidas, certo? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e até a próxima.